alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje eu vou fazer uns exercícios junto com vocês relacionados ao tema Teorema do Confronto ou Teorema do Sanduíche. Curtiu a ideia? Sei que você curtiu. Então me dá um joinha aí, solta o like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem comigo. O primeiro exercício que nós vamos resolver junto é calcular este limite. Limite para x tendendo ao infinito da função seno de x sobre x. Nós sabemos que a função seno de x tem a sua imagem oscilando entre -1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os membros dessa desigualdade por x. Do lado de cá vai ficar -1 sobre x. Aqui vai ficar seno de x sobre x. E aqui, mais 1 sobre x, ok? Por que eu dividi todo mundo por x, Jaqueline? Eu dividi todo mundo por x de forma que aqui no meio aparecesse exatamente a expressão cujo limite eu quero calcular. É intencional. Agora, nós vamos calcular o limite para x tender ao infinito de -1 sobre x, que é esta primeira função aqui. Bom, este limite é um limite no infinito, e se você não lembra de como que calcula o limite no infinito, você está convidado para clicar no izinho aqui em cima e assistir a aula de limites no infinito. Se você voltar lá e assistir essa aula, você vai perceber que quanto maiores os números aqui no denominador, a expressão -1 sobre x vai ficando cada vez mais próxima de zero. O mesmo raciocínio você vai usar de limite no infinito para calcular o limite da função 1 sobre x, que é esta função aqui, a maior de todas. Você vai concluir, então, que quando x assume valores muito grandes, 1 dividido por algo que é muito grande, vai para zero. O que o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche diz para mim? Ele diz para mim que se você tem uma função f que é menor ou igual a uma função g que é menor ou igual a uma função h, se você tem o limite dessa f indo para zero e o limite desta h, indo para zero, então a sua função aqui do meio também tem que ter limite igual a zero. Se você não lembra dessa aula, clica no izinho aqui em cima, clica no card para você assistir a aula sobre o teorema do confronto. Então, o que eu vou concluir? Olha, a minha função f, que é a menor de todas, eu vou dizer que é esta daqui, ela deu zero. A minha função h, que é a maior de todas, também deu zero. Eu vou concluir, então, vou colocar aqui, ó, portanto, limite para x tender ao infinito de seno de x sobre x, que era a função que nós estávamos querendo calcular o limite dela, é zero. E o que permite que eu faça essa conclusão? O teorema do confronto. Bacana, né? Vamos ver mais um exemplo? Neste exemplo, nós vamos calcular o limite para x tendendo ao infinito de 2 menos o cosseno de x. Nós vamos usar novamente aquela ideia que nós sabemos de que a imagem da função cosseno de x, ela oscila entre 1 e -1. Eu vou multiplicar por -1 todos os membros dessa desigualdade. Então, aqui vai ficar 1. Aqui o sinal vai inverter, o cosseno vai ficar menos o cosseno, e vai inverter, e aqui vai ficar -1. Agora, eu vou somar duas unidades em todos os membros dessa desigualdade. Aqui vai ficar 1 mais 2, aqui vai ficar 2 menos o cosseno de x,
e aqui vai ficar menos 1 mais 2. Então, aqui eu tenho 3 maior ou igual a 2 menos o cosseno de x, que é maior ou igual a menos 1 mais 2, vai dar 1. Ó, eu vou fazer uma inversão aqui na ordem desta expressão. Como 3 é o maior de todos e 1 é o menor de todos, eu vou colocar assim, 1 é menor ou igual a 2 menos o cosseno de x, que é menor ou igual a 3, ok? E agora, eu vou dividir toda esta expressão por x mais 3. Dividindo toda essa expressão por x mais 3, vem aqui comigo, vai ficar 1 sobre x mais 3 é menor ou igual a 2 menos o cosseno de x sobre x mais 3, que é menor ou igual a 3 sobre x mais 3. Professora Jaqueline, por que você fez todos esses algebrismos? De forma que eu fiz esses algebrismos de forma que aqui no meio eu encontrasse exatamente a expressão cujo limite eu quero calcular. Ok, observem ó, que agora a gente já tem aquilo que o teorema do confronto pede. Nós temos uma relação de ordem entre uma f, uma g e uma h. Então, eu vou tentar calcular o limite da f e tentar calcular o limite da h. Se os dois limites forem iguais, então eu posso usar o teorema do confronto para calcular o limite da função do meio. Vamos lá, ó. O limite da f é limite para x tendendo ao infinito de 1 sobre x mais 3. X mais 3, quando x tende ao infinito, é um número muito grande. Então, novamente, isso vai dar 0. Da mesma forma, eu vou tentar calcular o limite da h de x, e aí aqui vai ficar limite para x tendendo ao infinito de 3 sobre x mais 3. Usando a mesma ideia, 3 dividido por um número muito grande vai ficar cada vez mais próximo de 0. Então, se esta função tem limite 0 e esta função tem limite 0, eu posso concluir que limite para x tendendo ao infinito de 2 menos o cosseno de x sobre x mais 3 é igual a 0. Quem é que permite que eu faça esse tipo de conclusão? Pelo teorema do confronto. Bacana demais, não é? Se você gostou dessa aula de resolução de exercícios, não esquece não, deixa o joinha aí pra mim, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha a respeito desse tema, de forma que eu possa ler os comentários e poder tentar te ajudar. E até a próxima, um abração!